vou dar um aulão, preste bem atenção, te ajudo a entender. Vamos juntos, eu e você. Eu vou dar um aulão, preste bem atenção, te ajudo a entender. Vamos juntos, eu e você. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre quadrado da diferença de dois termos. Nós já vimos na aula anterior o quadrado da soma de dois termos. Você vai ver que aqui é muito parecido com o que nós vimos anteriormente. Logicamente, no primeiro nós fizemos uma soma e agora a gente vai fazer a diferença. A relação que nós vamos chegar aqui do quadrado da diferença de dois termos é muito parecida com a anterior, no quadrado da soma. Então vamos lá. Então observe o seguinte, nós temos aqui, vamos representar algebricamente o produto notável de a menos b elevado ao quadrado. Então é o quadrado da diferença de dois termos, ok? Então, nós já vimos anteriormente que eu posso representar o a menos b ao quadrado por a menos b vezes a menos b. E para desenvolver essa multiplicação aqui, gente, nós aplicamos então a propriedade distributiva. Então, o a vai ficar vezes a e vou fazer a vezes menos b. Então, a vezes a ao quadrado e a vezes menos b menos ab. Da mesma forma, eu vou fazer a multiplicação com menos b. Então, eu tenho menos b vezes a. Então, observe o seguinte, dá menos ab e menos b vezes menos b. Nós temos, então, mais b ao quadrado, porque menos com menos na multiplicação, você já sabe, dá mais. Ok? E aí nós podemos simplificar essa expressão aqui, porque nós temos dois termos semelhantes aqui, ó, o menos AB e o menos AB. Então, dessa forma, ficamos com A ao quadrado menos 2AB, ou 2 ou menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Ok? Essa relação é chamada quadrado da diferença de dois termos, onde nós temos, então, que é igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, nós temos aqui, então, já a relação do nosso quadrado da diferença de dois termos, que nós vamos aplicar, então, nos próximos exercícios. Ok? Vamos lá? Então, pessoal, vamos calcular aqui o quadrado da diferença desses termos aqui. Vamos lá. Letra A. X menos 6 elevado ao quadrado. Então, note bem. Você não vai esquecer, nós já falamos anteriormente, aqui nós temos a forma geral do quadrado da diferença de dois termos, ok? Então vamos aplicar nesse primeiro exercício aqui, gente. Olha que simples. Então o a aqui nós temos representado nesse exercício pelo x e o b é o 6, ok? Então muito cuidado, não vai achar que o b é menos 6, tá? O b é o 6 só. Então, ó, substituindo a ao quadrado, temos x ao quadrado. Menos duas vezes o a vezes o b, ficamos com menos 2 vezes x vezes 6. Mais o b ao quadrado, que nesse caso aqui é o 6 ao quadrado. Repetindo, gente, não coloquem aqui menos 6 e nem aqui menos 6, tá? Senão vai ficar errado, ok? Porque se eu fosse colocar o menos 6 aqui no lugar aqui do b, nós ficaríamos com toda essa expressão aqui, ó, ficaria positivo, né? E não é o caso, ok? Então, preste bem atenção nesse detalhe. E aí é só fazer as devidas multiplicações aqui, ó. 2 vezes 6, 12. E o 6 ao quadrado, você já sabe que é 36. Então, já aplicamos aqui o quadrado da diferença, já simplificamos aí, aplicamos o quadrado da diferença. Ok? Vamos lá na letra B? É praticamente a mesma coisa, gente. Um detalhe aqui que precisa prestar bem atenção, às vezes o aluno ele se confunde com esse 3x, porque o 3x ele é o valor do a. E na verdade, gente, olha como é que vai ficar aqui, ó, substituindo na nossa expressão já do quadrado da diferença. O 3x é importante, gente, colocar entre parênteses, que é aquilo que eu estava dizendo. Um erro comum é o aluno colocar nessa parte aqui só o x ao quadrado. Ok? Então presta bem atenção que é o 3 que vai ao quadrado
e o x que vai ao quadrado, ok? E aí, então, menos 2 vezes o a, que é o 3x, vezes o b, que é o 4, mais b ao quadrado, então fica 4 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, então, ficamos com 9x ao quadrado, menos 24x mais 16. Reforçando, então, aqui, ó, gente, ó, 3 ao quadrado, 9, e o x ao quadrado. Ok? Mais um exemplo aqui, parecido com o primeiro. Nós vamos aplicar direto aqui o y menos 12 ao quadrado, e aí o a aqui é representado pelo y e o b aqui representado pelo 12. Ficamos então com o y ao quadrado menos 2 vezes o y vezes 12, mais 12 ao quadrado. Então fazemos aqui, ó, 2 vezes 12, 24, e 12 ao quadrado, 144. Está aí a expressão já do quadrado da diferença de dois termos. Nesse outro aqui, gente, parecido com a letra B, e aí de novo prestar atenção que o 6x vai ficar entre parênteses e o 2y também, tá? Olha só para a gente não esquecer, então, reforçando, que aqui vai o 6 ao quadrado e o x ao quadrado, e aqui também, ó, o 2 ao quadrado e o y ao quadrado. Aqui no meio você já sabe que o a vale 6x e o b vale 2y. Então eu multiplico toda a parte numérica aqui, mantendo a parte literal. Então olha só como é que fica. Então o 6 ao quadrado aqui, ó, 36, x ao quadrado, 2 vezes 6, 12, vezes 2, 24, então é o 24xy, ok? E o 2 ao quadrado, 4, então, e o y ao quadrado, fechando aqui essa primeira parte, ok? Vamos para mais um exercício, gente? Vamos lá. Então, gente, nesse aqui é parecidíssimo com o anterior, e a gente já fez isso também no quadrado da soma. É muito comum os exercícios aparecerem, então, frações, né? O jeito de resolver, a sequência de resolução é a mesma, porém tem que prestar atenção quando eu faço as multiplicações com frações, né? E você já sabe, a gente vai reforçar aqui alguns detalhes. Vamos lá? Então, aplicando aqui o quadrado da diferença, a gente vai ficar assim, gente, ó. X ao quadrado, que é o a ao quadrado, menos 2 vezes o a, que é o x, vezes 1/3, que é o b, mais 1/3 ao quadrado. Neste caso aqui, gente, aqui eu já tenho o primeiro termo, x ao quadrado, não vou mexer. Mas aqui, só prestar atenção, que às vezes o aluno ele acha, então, e isso a gente já comentou no quadrado da soma, que o 2 vai multiplicar o 1 e o 3. Muito cuidado, isso não acontece. Você já sabe, então, que o 2 aqui, ó, ele multiplica aqui em cima, né? O numerador. Então vai ficar 2 vezes x vezes 1, ou seja, 2x, sobre 3. Tá? Uma outra coisa que o aluno pergunta muito, às vezes, quando aparecem frações, é se precisa tirar o MMC. Não precisa, né, gente? Aqui não precisa, na multiplicação, não preciso tirar MMC para fazer a operação, né? Então, reforçando, você faz 2 vezes x vezes 1 sobre 3, está resolvido aqui esse termo central aqui do nosso do quadrado da diferença, ok? E 1/3 ao quadrado, gente, você já sabe, vai ficar 1/9, então ficamos com essa expressão no final, x ao quadrado menos 2x sobre 3 mais 1/9, ok? Vamos lá para mais uma? Mesma coisa do anterior, vamos lá, então vamos já aplicar direto aqui, gente, ó, substituindo os valores do a e do b. Aqui só um detalhe, de novo aqui prestar atenção na multiplicação, 2 vezes x vezes 2, então ficaria 4x aqui, não fica 4x aqui sobre 3, e o 2/3 ao quadrado, olha só como é que fica, x ao quadrado menos 4x sobre 3, mais 4/9. Nesse caso aqui, gente, ó, x sobre 2 menos y sobre 4 ao quadrado. Lembrando aqui que nós vamos deixar o x sobre 2 e o y sobre 4. Então, quando elevar ao quadrado, é legal deixar entre parênteses, tá? Para não esquecer que é o x que vai ao quadrado e o 2, e o y que vai ao quadrado e o 4. Ok? E aí um detalhe aqui, gente, nesse termo central aqui, o menos 2 vezes a vezes b, aqui é possível fazer essa simplificação aqui, ó. O 2 com 2. Então eu posso cortar aqui 2 com 2 e ficar apenas com menos xy sobre 4. Ok? Reforçando então, ó, cancelo 2 com 2 aqui,
e fico com xy sobre 4. Então ficamos com a seguinte expressão: x ao quadrado, então eu levo o x ao quadrado e o 2 ao quadrado. Então fico x ao quadrado sobre 4. E aqui menos xy sobre 4 e y ao quadrado sobre 16, né? Que é o 4 ao quadrado. Ok? Mais um para fechar essa parte. X sobre 3 menos 5 sobre y elevado ao quadrado. Vamos lá. Aplicando lá o quadrado da diferença. Olha só. Então fico com x sobre 3 ao quadrado menos 2 vezes x sobre 3 vezes 5y mais 5y ao quadrado. Então, lembrando que aqui os dois termos vão ser elevados ao quadrado, o x e o 3. Então, ficamos com x ao quadrado sobre 9, menos 2 vezes x vezes 5y. Gente, eu só multiplico aqui, né? Então, vai ficar menos 10xy sobre 3. E o 5y ao quadrado, ficamos com 25, né? Que é o 5 ao quadrado, y ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos para mais um exercício? Vamos lá? Então, pessoal, aqui nesse exercício nós temos então uma expressão e a gente vai simplificar essa expressão. Note que na expressão, nessa primeira expressão, eu tenho 2 quadrados da diferença aqui. Então vamos resolver cada um deles e depois procurar simplificar a expressão com os termos semelhantes. Uma coisa que precisa ficar atenta, gente, um erro que acontece, e a gente também já comentou isso lá no quadrado da soma, não pode chegar aqui, gente, e só elevar o x ao quadrado e o menos 4 ao quadrado, ok? A gente já viu, né? O quadrado da soma está aqui para a gente não... O quadrado da diferença está aqui para a gente não esquecer, tá? Não é só elevar o a ao quadrado e o b ao quadrado. Muito cuidado com esse tipo de erro, ok? Então vamos aplicar aqui nesse primeiro quadrado da diferença a nossa relação já conhecida. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ok? Então ficamos com x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 4 mais 4 ao quadrado, que é esse primeiro quadrado da diferença. Vamos fazer a mesma coisa aqui, gente. Ó. Vamos aplicar aqui o quadrado da diferença. Aqui o a vale x e o b vale 2. E olha como é que fica aqui, gente. Então, mais, né? E a expressão do segundo quadrado da diferença. Então, temos que é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado. E completando aqui, ó, o mais 12x. Ok? Agora, gente, vamos simplificar essa expressão aí. Tá? Vamos primeiro multiplicar aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. E aí, vamos ficar assim, ó, com a expressão já simplificada. Agora, a gente pode tirar esses parênteses, gente, tá? Como é mais aqui, ó, fora do parênteses, não faz diferença nenhuma, eu já posso tirar o parênteses aqui, não vai acontecer nada com os termos que estão dentro do parênteses. Aconteceria, e isso também a gente já viu, se aqui fosse menos. E aí nós teríamos que fazer, então, a regra de sinais. Não é o caso. Ok? Então, eliminados os parênteses, agora vamos observar quais são os termos semelhantes onde a gente pode fazer essa soma. Tá? Então, x ao quadrado aqui mais x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado. Então, reparem que eu fico com menos 8x aqui, ó. Menos 4x mais 12x, gente. A gente pode fazer esse cancelamento, né? Porque menos 8 menos 8x menos 4x dá menos 12x. Você sabe que tem que somar e conservar o sinal de negativo, né? E menos 12x mais 12x fica zero. Ok? E sobrou também aqui o 16 mais 4, que é 20. Então, ficamos com 2x ao quadrado mais 20. É a nossa simplificação aí da expressão inicial. Ok, gente? Vamos para mais um? Vamos lá. Olha só. 5x menos 6 elevado ao quadrado menos 18 vezes x ao quadrado menos 2. E aqui o cuidado, gente, é que nós só temos o quadrado da diferença nesse primeiro termo aqui, né? Nesse segundo, nós temos que fazer o chuveirinho, né? A propriedade distributiva, o chuveirinho. E muito cuidado com o menos aqui, né? Vocês já sabem. Então, aplicando o quadrado da diferença nesse primeiro termo aqui, gente, da nossa expressão, nós vamos ficar assim, ó. 5x elevado ao quadrado,
e aí entre parênteses você já sabe, menos 2 vezes A, que é o 5x, vezes B, que é o 6, mais 6 ao quadrado, que é o B ao quadrado. E aqui, gente, nós vamos fazer a distributiva. Olha como é que vai ficar. Menos 18 vezes x ao quadrado, menos 18x ao quadrado. Menos 18 vezes menos 2 dá mais 36. E já eliminando o parênteses aqui, ó. Vamos resolver isso aqui, gente? Você já sabe que aqui vai ficar 25x ao quadrado, né? E aqui 2 vezes 5, 10 vezes 6, 60. Olha como é que fica a nossa expressão. E aí vamos juntar os termos semelhantes. 25x ao quadrado menos 18x ao quadrado. Ficamos então com 7x ao quadrado menos 60x, né? Não temos mais nenhum termo com x. 72, que é a soma do 36 mais 36. Ok? Então simplificamos a nossa expressão. Ok? Vamos para mais um? Olha esse tipo de exercício aqui, gente. Presta atenção aqui nele. Sabendo que 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado é igual a 36 e que xy é igual a 10, então nós temos que determinar aí o valor da expressão 2x menos 3y ao quadrado. Então repare o seguinte, gente. Eu não preciso aqui calcular o valor do x e de y, ok? Não precisa. Nós temos que determinar o valor da expressão indicada, que, no caso, é o quadrado da diferença de dois termos. Então, para fazer isso, vamos colocar a sequência, então, do quadrado da diferença desses dois termos. Olha como é que fica, o 2x menos 3y ao quadrado. Vai ficar igual a, olha só, o 2x ao quadrado menos 2 vezes 2x vezes 3y mais 3y ao quadrado. Ok? Entre parênteses aqui. Vamos simplificar isso aqui? Olha só como é que fica. 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado. E aqui, menos 2 vezes 2 vezes 3, pegando só a parte numérica aqui, gente. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. E aí o xy que permanece aqui, né? A parte literal. O 9 vem do 3 ao quadrado e o y ao quadrado aqui. Bom, já aplicamos o quadrado da diferença, agora vamos voltar nas informações do problema. Ele diz que 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado vale 36. Então nós vamos substituir aqui, ó, toda essa expressão aqui, ó, por 36 e o xy por 10. Então reparem, olha como é que fica já a nossa expressão, já fazendo as devidas substituições. Então substituir toda a expressão 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado por 36 e o xy por 10. Ok? E agora eu fiquei com uma expressão numérica simples. E aí você tem que lembrar que primeiro a gente faz a multiplicação, depois a subtração indicada. Olha só como é que vai ficar. 36 menos 120. Chegamos então a menos 84, que é o valor da expressão indicada aí no problema. Beleza, gente? Vamos para mais um? Vamos lá. Qual o valor numérico da expressão x menos y ao quadrado? Sabendo que x ao quadrado mais y ao quadrado é 25 e xy é igual a menos 4. O mesmo raciocínio do exercício anterior, gente. Ele dá a dica ali que o que ele quer é o quadrado da diferença do x menos o y. Ok? Então nós vamos fazer, então, olha só, desenvolver esse quadrado da diferença. Está aí já desenvolvido. Vamos substituir no lugar do x ao quadrado mais y ao quadrado o valor de 25 e do xy o valor do menos 4. Olha só como é que vai ficar. Ficamos então com uma expressão parecida com o exercício anterior. E aqui só um detalhe, prestar atenção na regra de sinais aqui, né? A gente vai aplicar o menos 2 vezes menos 4, vai dar mais 8. E 25 mais 8, você sabe que é 33. Fechamos, então, mais esse probleminha aí.
Ok, gente? Vamos lá. Mais um aqui para encerrar, gente. Olha só. X à décima menos y à quinta elevado ao quadrado. Esse tipo de exercício é só uma questão da gente prestar atenção nas propriedades da potência. Porque vamos aplicar aqui o quadrado da diferença, gente. Olha como é que vai ficar. Reparem, vai ficar x à décima elevado ao quadrado. Menos 2 vezes x à décima vezes y à quinta, que é o menos 2ab, e o y à quinta elevado ao quadrado. E aqui, nesse primeiro termo aqui, gente, por isso que eu estava chamando a atenção das propriedades de potência, nós temos então potência elevada a uma potência, potência de potência. E aí, nesse caso, vamos lembrar que nós devemos manter a base e multiplicar os expoentes. E aí fica simples. Olha só, nós vamos aplicar aqui no x à décima ao quadrado e no y à quinta ao quadrado. Ficamos então com x elevado a 20, né? Porque multipliquei 10 vezes 2, menos 2x à décima y à quinta, que é o 2ab, e y à décima, resultado de 5 vezes 2, né? Mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Ok, gente? É isso aí. Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!